Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje, dando sequência ao nosso estudo de polinômios, nós vamos ver como que a gente procede para multiplicar polinômios. O assunto hoje é multiplicação de polinômios. Eu vou dar alguns exemplos onde a gente pode aplicar essa multiplicação de polinômios. Então vamos ao primeiro exemplo. Observe a figura e determine o polinômio reduzido que representa a sua área. Se você olhar a figura como um todo, ela é a figura de um retângulo. Esses símbolos que estão no canto indicam para a gente um ângulo de 90 graus, que é o que precisa ter um retângulo. 4 lados e os seus ângulos internos, todos eles têm que ter 90 graus. Como que a gente calcula a área de um retângulo? O retângulo tem duas dimensões. Podemos chamar comprimento e largura, ou podemos chamar base e altura. O importante da gente saber é que para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica essas duas dimensões. Então você tem que multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Bom, no caso da nossa figura, vamos supor que alguém tenha feito um projeto arquitetônico, um projeto de um escritório, de algum lugar, só que ele ainda não sabe onde vai ser executado o projeto. Então ele não pôde determinar para a gente qual medida vai ter, porque ele ainda não sabe o tamanho do local. Mas para não perder tempo, ele já foi projetando as dimensões. Tá? Então aqui, ó, quando ele coloca que aqui é um ambiente, onde vai ter x por x, significa que esse ambiente vai ter o formato de um quadrado. Porque se x for 5 metros, aqui vai ser 5 metros por 5 metros. Aqui ele disse que ele quer um tamanho y. Dá para ver que é menor que o x, tá? E aqui ele pede um tamanho 2y. Ou seja, o tamanho que a gente definir para cá, aqui vai ter que ter o dobro. Tudo bem? Só que a gente tem que determinar a área com o que a gente tem, tá? Sem ainda as medidas corretas do projeto. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver quanto mede o comprimento ou quanto mede a base e vamos ver quanto mede a altura ou a largura. Então, olhando para a figura, a base dela, se aqui mede x, se aqui mede 2y, eu tenho que somar esses dois pedacinhos para chegar nesse total. Tá? Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar x mais 2y. Aí eu tenho o tamanho do comprimento todo. E aqui tem as mesmas medidas que o outro lado, porque a figura apresenta ângulos de 90 graus em vários ambientes. Então, se desse lado mede y, esse pedaço daquele lado também mede y. Se aqui mede x, lá do outro lado também mede x. Vamos somar então. Aqui vai ficar x mais y, que é a mesma coisa que o outro lado. Para calcular a área, eu vou multiplicar esses dois. Então eu tenho que pegar o meu x mais 2y e vou multiplicar com x mais y. Esse aqui é o assunto que a gente está falando, multiplicação de polinômios. Eu tenho um polinômio aqui que foi resultado da minha base, eu tenho um outro polinômio que foi resultado da minha altura, e para eu chegar no polinômio que determina a área deste ambiente, eu tenho que multiplicar os dois polinômios. A gente coloca entre parênteses sempre que tiver alguma soma, alguma subtração. Se fosse um monômio, um termo só, eu não precisaria colocar o parênteses. O problema é que eu tenho dois polinômios, então eu preciso dos parênteses. Para fazer essa multiplicação, nós vamos utilizar uma técnica que chama distributiva da multiplicação. E esta técnica vocês vão usar daqui para frente em praticamente tudo na matemática. Então é uma daquelas coisas que a gente aprende e não pode esquecer no mês que vem. Então como é que funciona a distributiva da multiplicação? Esse meu x que está aqui, do primeiro polinômio,
ele tem que multiplicar com os dois termos do lado de lá. Então eu vou fazer umas setinhas, que é para eu saber que eu tenho que multiplicar o x com o x e também o x com o y. E o 2y vai acontecer a mesma coisa, ele tem que multiplicar com os dois do lado de lá. Então aqui o 2y vai multiplicar com o x e o 2y também vai multiplicar com o y. Depois de feitas essas 4 multiplicações de cada uma dessas setinhas, eu vou ver se dá para reduzir o polinômio, que foi o nosso último assunto. Por isso que está aqui, ó, polinômio reduzido. Se der para reduzir, a gente reduz. Se não der, acabou. Vamos lá, agora só fazendo conta com letras e números. X vezes x, x elevado ao quadrado. Um número vezes ele mesmo, a gente usa potência. Agora, o x vezes o y, eles não são o mesmo número. Então, a gente não vai utilizar potência, a gente coloca um do lado do outro. Todo mundo é positivo, então eu não estou comentando sobre regra de sinal, porque é tudo mais com mais, vai dar sempre mais. Aqui eu tenho que multiplicar 2y pelo x. O y e o x são diferentes, né? Foi o que aconteceu aqui. Para a gente ver se depois dá para reduzir o polinômio, eu costumo deixar sempre em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui, quando eu estou multiplicando 2y vezes x, seria isso, tá? 2yx. Só que eu deixo em ordem alfabética porque eu tenho aqui um semelhante, ó, xy, só que eles só estão trocados. Então eu vou apagar yx e vou escrever xy, porque no alfabeto o x vem antes do y. Então aqui vai ficar 2xy. Finalizando, o 2y vai multiplicar com o y. Agora o y e o y são o mesmo número, então eu uso a potência. Mais 2y elevado ao quadrado. Agora é aquela hora que a gente olha. X quadrado tem mais algum por aqui? Não. Y quadrado tem mais algum por aqui? Não. O único que a gente tem semelhante é esse aqui, ó. 1xy mais 2xy. Então agora a gente vai reduzir o nosso polinômio. Vai ficar x elevado ao quadrado. 1 mais 2 vai ficar 3xy. Quando a gente soma, não altera a parte literal, tá? É só na multiplicação que isso acontece. E o último, mais 2y elevado ao quadrado. Esta aqui é a resposta do nosso exercício. A área, por enquanto, não é um número, é uma expressão. Depois, quando eu souber quanto vale o x, quanto vale o y, aí eu substituo essas letras pelos valores. Foi o que a gente fez lá no comecinho, valor numérico de expressões algébricas. A gente substituiu o valor de x e de y, e aí sim a gente chegava num número. Uma segunda maneira de resolver este mesmo exemplo seria a gente calcular a área de cada um dos cômodos separadamente. E depois de calculado, a gente soma todos os cômodos. Vamos ver como é que faz. É bem simples. Então, olha só. Este cômodo tem dimensões de x por x. Ele é um quadrado. Então, basta que a gente multiplique base vezes altura. X vezes x vai ficar x elevado ao quadrado. Vamos para este cômodo. Ele mede x, né? Uma das suas dimensões é x, está aqui embaixo, mas vale lá para cima. A outra é y. Então eu tenho que multiplicar x vezes y. Ou seja, esse pedacinho aqui vale xy. Vamos para este cômodo aqui que é o maior. Ele mede 2y por, a gente vem buscar desse lado, ó, por x. Então eu tenho que multiplicar 2y vezes x. Eu vou deixar então 2. Primeiro eu vou colocar o x e depois eu vou colocar o y. Então ficou 2xy. E este último cômodo, ele mede 2y por y, né? Transportando para o lado de lá é y. 2y vezes y, o y vezes y vai ficar y ao quadrado. Então o resultado aqui é 2y
elevado ao quadrado. E agora a gente soma todos eles. Para ficar igual o resultado bonitinho, eu vou começar com o x quadrado, mais, aí eu pego o xy, mais 2xy, mais 2y elevado ao quadrado. Pronto, chegamos na mesma situação que a gente estava quando a gente fez a distributiva. Só falta a gente somar a parte dos termos que são semelhantes. Aqui continua x quadrado, 1xy mais 2xy vai ficar 3xy, e aqui para finalizar, mais 2y elevado ao quadrado. Chegamos no mesmo resultado que nós já tínhamos chegado na distributiva. Vamos a um segundo exemplo. Então, olha só. Escreva um polinômio que representa a área da região azul da figura. Região azul é essa que está riscadinha aqui. Então, temos um segundo projeto. Também não temos ainda as medidas definitivas, mas o arquiteto, o engenheiro, já planejou o seguinte, olha, aqui é uma medida de 3x, então seja qual for o x, aqui vai ser 3 vezes o valor do x. Aqui uma segunda medida que é o y. Esse pedacinho eu também quero medir do y, o mesmo que este. E aqui o dobro de x. Tá? Então determinado um x, aqui vai ser o dobro, de cima até embaixo. Aqui vai ser o triplo de x, e aqui vai ser y, e aqui também vai ser y. Bom, ele não quer a área do retângulo todo. Ele quer apenas a área do que está riscadinho. Então, nós vamos utilizar a fórmula da área, mas vamos aplicar apenas nesse retângulo menor. Vamos lá. A base do meu retângulo menor é a mesma base do retângulo maior, ela tem o mesmo tamanho. Então, nós vamos somar 3x com mais x para chegar no tamanho dela. Então, aqui fica 3x mais y. Eu falei x, mas é y. E aqui eu não tenho a medida desta altura, porque ele me informou tudo, de cima até embaixo, que é 2x, e me informou que aqui é y. Só que isso basta. Por quê? Se eu conheço de cima até embaixo 2x e quero esse pedaço que eu não conheço, eu tenho que retirar quem? Retirar o y. Então, tudo menos esse y, o que vai sobrar? O que eu quero. Vamos pensar assim, se tudo isso aqui me disse 10 e aqui me disse 3, quanto que mediria aqui? Mediria 7, porque esse 3 somado com 7 teria que dar os 10, que são tudo. Então a gente faz 10 menos 3. Como não são números, a gente vai fazer o 2x menos esse y. Então, seja quem for o 2x, seja quem for o y, a gente está subtraindo um do outro e determinando a altura do retângulo que nos interessa. E aí eu tenho que fazer a multiplicação das duas dimensões. Então, vamos escrever aqui, ó, 3x mais y, que vai multiplicar por 2x menos o y. Então, base vezes altura. E aí vamos à famosa distributiva da multiplicação. Eu tenho aqui um termo 3x e o y. Os dois vão ter que multiplicar com os dois de lá, com 2x e com o menos y. E agora nós temos um negativo. Então aqui, ó, vamos fazer as setinhas para indicar quem que o 3x tem que multiplicar do lado de lá. E vamos também fazer as setinhas para o y. Então serão 4 multiplicações, certo? 2 para o 3x, 2 para o y. Vamos efetuar os cálculos. 3x vezes 2y, nós temos número e número, letra e letra. Então nós vamos trabalhar respeitando número vezes número, letra vezes letra. Então, ó, esse 3 vezes esse 2 vai dar 6. Esse x vezes esse x, eu posso usar potência, porque eles são o mesmo. Então vai ficar x elevado ao quadrado. Continuando.
Agora é 3x vezes o menos y. Então aqui a gente vai fazer a regra de sinal. Eu tenho um mais, um positivo, multiplicando com um negativo. E positivo e negativo sempre dá negativo. Agora, o que eu faço aqui? O 3 não tem número para multiplicar. Na verdade tem, que é o número 1. Só que 3 vezes 1 dá 3. Tá? Então eu não preciso ficar me preocupando em multiplicar 3 vezes 1. E aqui o x e o y são letras diferentes. Então a gente coloca uma do lado da outra em ordem alfabética, tá? x, y. Acabou o trabalho do 3x. Vamos passar para o y. Começando o y multiplicando por 2x. Os dois são positivos, então aqui vem sinal de mais. O 2 só tem o 1 para multiplicar. Eu prefiro nem pensar nisso. Quando só tem o número de um dos lados, eu já repito o número. E aqui também, ó, y vezes x. Não tem como usar potência, tem que usar as duas letras. Vou colocar o x primeiro e o y depois. E o último, y positivo vezes y negativo. Então, mais com menos vai dar menos. Y vezes y, podemos usar a potência. Y elevado ao quadrado. Esse polinômio dá para reduzir. Então, eu vou fazer a conta daqueles que têm a mesma parte literal. xy, xy. X quadrado não está repetindo em lugar nenhum. Menos y quadrado, o y quadrado não está repetindo em lugar nenhum. Então, acabou a história para eles. Esse aqui vai ficar 6x quadrado. E aqui eu vou fazer menos 3 mais 2. Aqui não é regra de sinal, porque aqui é uma adição. Na adição, a gente pode pensar em dinheiro, né? Eu tenho uma dívida de 3, que é menos 3, mas eu estou pagando 2, que é mais 2, é sinal que eu paguei 2. Então, se eu tinha uma dívida de 3 e paguei 2, continuei devendo 1. E aí eu só vou escrever menos xy. Minha dívida de menos 1. O 1 não precisa aparecer, então fica menos xy. E aquele lá não tem mais nada para fazer, vai ficar menos y elevado ao quadrado. E aqui, nós poderíamos também fazer daquele segundo método, só que a gente calcularia só na parte de cima. Então deixa eu abrir aqui um espacinho. Aqui, neste primeiro retângulo, eu tenho que fazer 3x vezes um polinômio. Então é um monômio multiplicando com um polinômio. Aí eu vou fazer aqui embaixo, ó. Esse 3x que é monômio não precisa de parênteses. Mas o polinômio precisa. 2x menos y. E eu vou ter aqui também uma distributiva. Como é só um monômio, é só ele que vai multiplicar com os dois lá dentro. Então aqui é mais fácil que aqui. Aqui são 4 multiplicações, que é polinômio vezes polinômio. Aqui é um monômio vezes um polinômio. Então vamos lá, como é que ficaria? 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Passando para a segunda multiplicação. 3x vezes menos y. Regra de sinal, positivo com negativo, negativo. O 3 não tem ninguém para multiplicar, e o x e o y são diferentes. Então, esse primeiro retângulo, ele tem como área 6x quadrado menos 3xy. Agora, o segundo retângulozinho aqui, a gente vai fazer y vezes o 2x menos y. Então, é um monômio vezes um polinômio. Y, abre parênteses e coloca o polinômio lá dentro. 2x menos o y. Vamos fazer a distributiva. O y, que é um monômio, vai multiplicar com os dois ali dentro. Também é uma multiplicação mais simples. Então aqui, ó, y vezes 2x. O 2 não tem ninguém para multiplicar, e o y e o x são diferentes. Coloca um do lado do outro em ordem alfabética. E aqui é y vezes menos y. Mais com menos dá menos. Y vezes y, podemos usar potência, que ele é o mesmo. Então, este segundo quadradinho é 2xy
menos y ao quadrado. Ficou bem pequenininho. Agora vamos conferir. A gente tem que somar esse com esse para chegar no resultado. Só que aqui, ó, eu já tenho 6x² menos 3xy, igualzinho. Somando com quem? Com 2xy menos y ao quadrado. Então, mesmo que a gente faça as áreas separadamente para somar no final, no fundo, nós estamos fazendo essa distributiva, porque a gente acaba ficando com os mesmos números. Então, só para conferir. Esse primeiro retângulo está aqui. Este segundo retângulo está aqui. Está um pouquinho feio na figura, mas dá para conferir aqui, ó, 2xy menos y². E a soma deles já está aqui. Vamos ao último exemplo, onde nós temos a figura de um paralelepípedo. E ele quer que a gente calcule o volume do paralelepípedo ao lado. Então vamos lá. O paralelepípedo, ele tem o formato de uma caixa, de um aquário. Tá? É a figura mais comum que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. E o paralelepípedo tem 3 dimensões, diferente do retângulo que a gente viu nos outros exemplos. O retângulo tem 2 dimensões porque é uma figura plana. O paralelepípedo é uma figura espacial, a gente consegue pegar na mão. Então, 3 dimensões. Ele tem comprimento, largura e altura. Tá? Então, comprimento aqui está medindo x, conforme a gente já conversou. Aqui nós não estamos com os valores definidos, são projetos que depois vão ganhar valores. Aqui, na largura, 2x mais 1, e a altura do nosso paralelepípedo é 2x. E calcular o volume de um paralelepípedo é multiplicar suas 3 dimensões. Tá? Vamos multiplicar o x vezes o 2x mais 1 vezes o 2x. Então aqui, mais uma vez, a gente precisa de multiplicação de polinômios. Vamos ver como é que fica. Olha, para calcular multiplicação, seja de números ou seja de polinômios, vale a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu fizer x vezes 2x ou 2x vezes x, se eu fizer primeiro x vezes 2x mais 1 ou 2x mais 1 vezes x, sempre vai dar o mesmo resultado. Então vamos colocar um do ladinho do outro e a gente vê o que é mais fácil para a gente. Então o x é um monômio, não precisa de parênteses. 2x mais 1 é um binômio, aí a gente já coloca num parênteses. E o 2x aqui também é um monômio, também não precisa de parênteses. Então eu posso escolher quem eu vou multiplicar primeiro. Se é x com 2x mais 1, se é x com 2x. Tá? Eu acho mais fácil a gente começar com os 2 monômios. A gente multiplica x com 2x e vai dar um outro monômio como resultado. Então olha só, o que eu tenho para fazer? X vezes 2x. O 2, ninguém para multiplicar, e o x vezes o x é potência, x elevado a 2. Então multipliquei os 2 monômios, continuo com o monômio, mas ainda falta multiplicar por 2x mais 1. Aí entra na fase da distributiva. Esse meu monômio que está do lado de fora tem que multiplicar com os 2 que estão do lado de dentro. E aí a gente faz devagarzinho, chega no resultado. Aqui é 2x elevado ao quadrado. Lá dentro é 2x. Os 2 são positivos, então não precisa da regra de sinal. O 2 eu multiplico com esse 2, vai dar 4. X ao quadrado vezes x, nós já estudamos nos monômios. A gente tem que lembrar da regra de multiplicação de potências de mesma base. Então esse x ao quadrado vezes esse x, basta a gente manter a base e somar os expoentes. 2 mais 1 vai dar 3. Tá? Então isso aqui é só uma recordação lá do começo do ano das potências. Então esse x² vezes esse x vai ficar x ao cubo. E aí eu vou multiplicar agora 2x ao quadrado vezes 1. Só que quando eu multiplico um número por 1, não acontece nada, né? 3 vezes 1 continua 3. 4 vezes 1 continua 4.
10 vezes 1 continua 10. E aqui não é diferente, tá? 2x² vezes 1 continua 2x elevado ao quadrado. E aí terminamos, tá? Este aqui é o volume da nossa caixa. Volume é o que cabe dentro. Se fosse água, eu calcularia quanto de água cabe aqui dentro de um aquário. Se for uma caixa só, quanto de ar eu consigo colocar lá dentro, ou quanto de um material eu consigo lá dentro. Isso é expresso pelo volume. Então, quando eu souber a medida do x, eu consigo calcular esse volume em números. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar a sua sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece muito sua visita e até o nosso próximo encontro.